Meus queridos paroquianos, caríssimos irmãos, neste tempo da Páscoa, em que celebramos a manifestação de Deus, cujo amor se sobrepõe ao maior drama da existência humana, que é a morte, somos convidados a refletir e saborear esse poder que é mais forte que o sofrimento, que a dor e que a morte, e que é a própria natureza de Deus, ou seja, o amor. Quando São João, na sua carta, nos quer falar de Deus, diz-nos que Deus é amor. Não se trata de uma característica divina, é a própria natureza do nosso Senhor. Deus não tem amor, Deus é amor. E por isso tudo aquilo que Deus realiza é manifestação desse amor, de um amor que não se pode fechar, porque isso seria a contradição mais visível daquilo que é o amor. O amor por natureza tem de se abrir. O amor por natureza precisa de ir ao encontro, porque o amor, quando se fecha, seja na nossa vida pessoal, seja na vida de um casal, seja na vida de um grupo, quando o amor se fecha, torna-se egoísmo. O amor por natureza transborda. E por isso Deus é família, é comunidade. Um único Deus, mas três pessoas diferentes, que se amam com tal intensidade, que se amam de tal maneira que são uma única realidade, um único Senhor, um único Deus. Mas mais uma vez, o amor não se podia fechar em si mesmo. Era necessário que transbordasse e por isso criou-nos, chamou-nos à existência e por isso também a nossa grande aspiração e a nossa verdadeira realização enquanto pessoas, porque criados pelo amor, é quando somos amados e quando amamos. Por isso a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nesta necessidade intrínseca e inegociável de amarmos e de sermos amados. O ser humano que se isola torna-se amargo. A solidão torna-nos azedos. E não se trata apenas, nem sobretudo, da solidão física, porque às vezes podemos viver sozinhos, mas sentirmos que o nosso coração está aberto, acolhedor e que vai ao encontro dos outros. Quantas vezes na mesma casa vivemos isolados? Quantas vezes ao lado um do outro vivemos sozinhos? Porque nos fechamos, porque não quisemos ser mais feridos, porque não quisemos que nada de mal nos acontecesse e por isso nos isolamos e por isso somos infelizes. Ninguém pode ser feliz sem se sentir amado e sem amar. E por isso o Senhor Jesus, na última ceia, recorda aos discípulos, sabendo que eles e nós temos uma grande tendência de nos perdermos nos pormenores daquilo que é o essencial da nossa relação com Ele, o amor. Um amor que não se fecha em religião New Age, em que eu apenas e Deus, e normalmente eu centro e Deus ao serviço dos meus gostos, daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, mas de um Deus que me desafia a saborear o amor que me tem e por isso a abrir-me a corresponder-lhe e a corresponder no concreto da vida naqueles que estão ao meu lado. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. É interessante repararmos que Jesus não nos diz: o que vos mando é que rezeis muitos terços. Também não nos diz: o que vos mando é que façais muitas procissões. Também não nos diz: o que vos mando é que tenhais muitos atos de culto. Tudo isso só tem razão de ser quando são expressão do nosso amor a Deus. E por isso o Senhor o que nos pede é que nos amemos uns aos outros,
como expressão do amor que sentimos que Deus nos tem e nos dedica. Não nos iludamos, caríssimos irmãos e amigos. Quem não ama, diz São João na sua primeira carta que escutávamos na segunda leitura, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Como podemos nós viver, como diz o Papa Francisco, naquelas expressões tão bonitas que lhe são próprias, como podemos nós viver com cara de Sexta-feira Santa? Ou como diz também ele, com cara de vinagre? De gente amarga, de gente azeda, de gente ao fim e ao cabo que ainda não se sentiu salva, que ainda não se sentiu amada, gente que ainda não experimentou na sua vida, porque de coração fechado, o amor que o Senhor nos tem, o carinho que nos dedica, a misericórdia com que nos resgata do pecado, a mão redentora com que nos apanha e nos levanta e diz: não temas, porque eu estou contigo. Nós vivemos em domingo de Páscoa e por isso nos encontramos todos os domingos para celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus, que venceu o pecado dos homens e a morte humana, que pelo batismo nos chamou à própria vida de Deus e que nos alimenta com a sua presença para nos ajudar com a sua força a permanecer no seu amor. Sem mim nada podeis fazer, dizia-nos ele a semana passada. E como nós experimentamos isto na carne, de facto, sem ele, como a nossa vida se esvazia, sem ele, como perdemos as forças, sem ele, como nos tornamos amargos nas palavras, nos gestos, como perdemos o sentido da vida, como a nossa vida perde a luz e perde o horizonte e o rumo. E por isso o Senhor hoje, de novo, vem ao nosso encontro, pedindo-nos que abramos o coração, que não nos isolemos, nem na comunidade cristã, nem em casa, nem no trabalho, que não nos defendamos na couraça da indiferença, que não nos defendamos construindo muralhas para que os outros não nos firam. É preciso arriscar-se, porque só quem ama sente verdadeiramente o sentido da vida. Só quem ama e se deixa amar faz a experiência de Deus, que é amor. Neste dia, peçamos ao Senhor que nos ajude na nossa debilidade. Peçamos que nos auxilie pela sua presença em nós, pela palavra e pelo pão e o vinho que são o seu corpo e sangue e que todos os domingos Ele nos dá para ser em nós a força e a luz. Peçamos ao Senhor que nos ajude a não desistirmos. Não desistamos do amor, porque fomos criados por amor, fomos criados para o amor e o nosso destino é entrarmos nesse amor infinito de um Deus que um dia nos abraçará, nos assumirá em si, nos beijará e nos diz: sê feliz, porque foi para a felicidade que eu te criei. Não te abandono, não me abandones tu. Nesta Eucaristia, peçamos ao Senhor a força e a coragem de amarmos como Ele nos amou, sem reservas, sem medidas, de coração aberto, sem exceção de pessoas, como nos dizia a primeira leitura, de gente disponível como Deus está sempre, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas infidelidades, apesar das nossas misérias. Ele ama-nos e convida-nos sempre ao amor. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos.